Muito bem, a partir de agora, nós falamos aqui, direto do Shopping Iguatemi, na cidade de Campinas, para acompanharmos com vocês a palestra que marca a abertura da exposição fotográfica Linha d'Água, Viagens Oceânicas de Amir Klink e suas lições sobre a água, que reúne 30 registros fotográficos do navegador, que já realizou mais de 40 viagens oceânicas e que ele vai contar um pouco de cada uma dessas histórias a partir de agora. Simbora! Conosco, Amir Klink. Olha ele aqui, navegador, palestrante, empreendedor, empresário, escritor. O que é mais difícil? Ficar 100 dias sozinho no mar remando, sem ter para quem chorar, ou ser empresário no Brasil? Não, é mais difícil não dever para ninguém num país que nem o Brasil, manter os impostos pagos em dia. É um grande desafio para todos os brasileiros hoje. E nós estamos descobrindo isso, apesar de tarde, mas em tempo de poder reconstruí-lo, né? Eu acho que a gente está passando por um processo que vai ser muito importante para o futuro, que a gente quer se a gente souber desenhar esse futuro. Mas o Brasil é um país surpreendente e espero que ele encontre a resiliência necessária para sair dessa fase e se tornar o país que a gente gostaria. Temos que aproveitar essa oportunidade, né? Eu adoro trabalhar no Brasil, eu não sou que nem esses caras que vão fugindo para fora, para Miami, para Portugal. Eu acredito na recuperação, no conserto, mas a gente tem um desafio muito grande de reeducar principalmente os nossos governantes e políticos, que são de um nível extremamente baixo de conhecimento, de cultura. A gente tem um país que tem uma criatividade única no mundo, a gente tem uma capacidade de resolver problemas, de criar soluções, e a gente não pode usar essa criatividade e os talentos humanos que a gente tem para consertar os erros que não são impostos. A gente tem que usar essa criatividade para construir um novo futuro. Sim. Mas eu acho que essa mudança dessa mentalidade política dos mais jovens, principalmente, agora você vê a coisa política sendo discutida em todos os ambientes, enfim, isso vai gerar a médio prazo uma outra visão e outro nível de cobrança também, né? Claro, o poder de contestar instantaneamente. Então esse é um poder que... As mídias sociais, né? Que foi desprezado. Agora, de repente, você vê todo o cenário, por todos os grandes papas da política agora viraram um monte de lixo sujo. E de repente nomes novos podem surgir a cada esquina, a cada semana. É um cenário muito interessante. Muito proveitoso, vamos tirar coisas boas daí. Vamos falar então da exposição Linha d'Água. Mostra um pouco são quanto? 40 viagens oceânicas? Não, muito mais. Eu fiz 40 só para a Antártica. Só para a Antártica? Só para a Antártica. Mas a ideia da exposição é falar sobre o uso inteligente, eficiente de um insumo que num barco é muito importante, que é a água. A gente tem várias coisas importantes hoje em dia, assim, preservar o patrimônio intelectual no Brasil, que a gente está perdendo, né? As grandes cabeças nós estamos perdendo por causa da crise. Algumas são cabeças covardes, né, que fogem da encrenca, mas o fato é que tem muito jovem hoje que não quer ficar aqui. A gente desperdiça o uso de energia, a gente desperdiça o uso das bacias hidrográficas que a gente tem e principalmente a gente desperdiça o uso da água. E aí eu tentei mostrar que às vezes a escassez e a dificuldade, elas são um combustível muito interessante para você encontrar soluções mais eficientes. Em vez de fazer discurso ou ficar falando, a gente tentou mostrar isso na prática, né? prática. O uso prático, exato. A diferença das viagens que eu faço para a Antártica, por exemplo, é que a gente faz em barcos que a gente projetou e construiu. E aí a gente teve o privilégio de colocar em prática soluções mais eficientes, mais funcionais, mais econômicas, para todos os recursos que a gente precisa para viver com um mínimo de dignidade. Nós tivemos agora aí, recentemente, a escassez da água, das chuvas, enfim, e começou a despertar um interesse pelo consumo consciente. Não é nem interesse, é a necessidade real. Mas você já faz isso há décadas. E é um pouco do que está na exposição e no seu dia a dia também, né? É uma luta sua, né, particular.
Bom, é engraçado como aos 60 e poucos anos de idade a gente começa a entender aquilo que a gente ouviu na infância, né? Meu pai era um cara que veio para o Brasil e era mais brasileiro. Ele é nascido no Líbano, mas ele é mais brasileiro do que todos os brasileiros que eu conheço, porque ele abriu mão do amor do seu país por um novo país. Ele escolheu o Brasil, né? Escolheu. É fácil ser patriota quando você nasceu aqui. Aliás, é obrigação dessa turminha toda. Mas é diferente ser patriota quando você veio de longe. E a grande preocupação dele a vida inteira era com a água. Ele só se interessava por lugares que tinham face norte, floresta e água. E nem existia a palavra ambientalista, ecologia. E eu nunca entendi. Agora eu estive no Líbano essa semana, fiquei quase 10 dias lá, e eu entendi assim, um país que sem água morre. Pela água surgiram conflitos terríveis, né? A água é um insumo extraordinariamente importante. A terra que não tem água não vale para ninguém, quer de graça. As pessoas aqui não têm noção do valor da água, né? Pois é, e o fato que a água no Brasil é muito barata, né? É abundante, e a gente trata mal. Passou a crise hídrica, tá todo mundo lá com a torneira ligada, lavando louça. Assim. Esquecem rápido, né? Rapidinho a gente esquece. Então, a primeira solução, na minha visão, ninguém gosta disso, mas eu acho que a água ela tem que ter um valor que faça com que a gente pense de maneira estratégica sobre o seu uso. Mas tem vários cenários onde a gente pratica desperdício. Não é só no uso direto da água, no uso indireto. Produção de produtos. Exatamente, agricultura. Quer dizer, e a gente tem soluções incríveis no Brasil, tem pessoas criativas. A gente tem que valorizar essas soluções e implementar elas. Para que as pessoas possam ter um pouco de noção lá, quanto gasta de água em média um brasileiro e quanto você gastava sozinho num barco a remo no seu consumo diário. É uma diferença estratosférica. Tem vários dados, mas na média o brasileiro gasta alguma coisa próximo dos 200 litros de água por dia. É muita coisa. Qual que seria o ideal? O ideal acho que era gastar uns 50, falando realisticamente. Gastar uns 50 litros. 200 para 50 seria o ideal, a redução. Mas é difícil porque isso implica em mudanças de hábitos culturais, uma mudança do código de obras, no uso de caixas de gordura, no desenho dos equipamentos sanitários que a gente tem hoje. Você vê o maior consumo de água residencial é na descarga. As descargas do meu barco são descargas que gastam 450 mililitros de água, menos de meio litro. Por que uma descarga da Deca tem que gastar 10 litros? Por quê? Porque custa mais caro? Não, faz conta, filho. Você compra uma geladeira na Casas Bahia de R$600, ela é muito mais cara do que uma geladeira na mesma Casas Bahia de R$2.000, dependendo do consumo. Eu não quero saber quanto Casas Bahia cobra para me vender uma geladeira. Eu quero saber quanto consome, né? Quanto essa geladeira consome em 2 anos. E em 2 anos tem geladeiras que são muito mais econômicas. E essa conta a gente tem que... Por que não é obrigatório? Hoje, com a tecnologia digital, ficou barato você ter painéis digitais em tudo, sensores de fluxo. Eu queria que tivesse esse controle, né? Claro, eu queria que cada torneira na minha casa tivesse um painelzinho dizendo quantos litros eu gasto por hora, por dia, por mês, quanto custa por hora, por dia, por mês. Aí é fácil, é muito mais fácil de controlar. Quando você enxergar quanto custa, por ano eu estou gastando R$1.500 de água, meu Deus, temos que mudar alguma coisa aqui. E ele gastava, sabe quanto, num barco, num dia? 2,7 litros. 2,7. É pouquinho menos de 3 litros e vivi feliz. O que é mais difícil numa viagem, numa expedição como essa, no caso a primeira que chamou a atenção, 100 dias, é o trabalho mental, para você se manter são numa situação como essa, não? Não é, eu acho que é encontrar uma rotina que te dê conforto. É curioso falar isso, mas o ser humano precisa de uma rotina, ele depende de uma rotina biológica. Para se organizar. Você tem um certo número de horas, num certo horário que você gosta de dormir, você come em intervalos mais ou menos regulares, e no começo eu não tinha essa rotina. Eu achei que eu podia remar quando quisesse, quanto quisesse, e me estrambolhei logo de cara. Assim, o tempo não passava, eu estava exausto, o barco não andava. Então foi um processo educativo assim, muito interessante.
Mas hoje a gente gasta na média num barco à vela, com todo o conforto, a gente gasta 10, 15 litros por dia. É bem menos do que 200 e com muito conforto, com muita eficiência. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço conjunto que envolva os usos diretos, os usos indiretos e as tecnologias para tornar mais eficiente esse uso. Tecnologias de limpeza, de lavagem, de recuperação de água de chuva, por exemplo, de tratamento de efluentes, de eliminação de gordura nos esgotos. Quer dizer, tem muita coisa interessante hoje. E ele há muitos anos percorre o Brasil com palestras e é uma das pessoas que mais entende de consumo consciente, até pelo trabalho que você faz, enfim. E é o que o pessoal acompanha na palestra de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso e tenho certeza que vão surgir questões interessantes. Sempre tem alguém com questões... Alguma novidade? Não, ou novidades ou questionamentos do que a gente fala, e a gente aprende muito com essa interação com as pessoas. Espero que o pessoal goste. Amir Klink, parabéns pelo trabalho, boa sorte. Momentos finais, direto do Teatro Iguatemi.